Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas de assuntos jurídicos relevantes. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. É um prazer tê-los em audiência. Hoje nós vamos conversar um assunto que é do direito, mas principalmente do mundo financeiro. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a liberdade econômica, né? O porquê a liberdade econômica? Essa é uma pergunta que nós fizemos na nossa chamada, o título do nosso programa. Por que a liberdade econômica nos torna mais prósperos? Essa pergunta ela é instigante porque muitos dizem exatamente o contrário, que nós devemos proteger, normatizar, regulamentar a economia e isso fará com que os brasileiros, que o Brasil seja mais próspero. Para a gente entender um pouquinho essa dinâmica, se a liberdade econômica realmente vai nos tornar mais prósperos ou não, nós temos hoje aqui uma figura ilustre, o Dr. Bruno Buscarioli, que é economista, que é mestre em finanças, que é doutor em estratégias empresariais, né, pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, autor de vários livros, Guia do Investidor, Bitcoin, econometria por envios, enfim, são assuntos que nós da área do direito ainda tateamos um pouquinho. Eu estou aprendendo muito com ele aqui, um pouquinho antes do programa começar, a gente já começou a conversar, estou tendo uma aula aqui, e essa aula vai se estender agora para todos nós aqui do Direito em Foco. Doutor Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter me convidado, é um prazer estar aqui. E doutor, como a nossa audiência é pessoas ligadas ao direito e empresários, de um modo geral, essa é a base da nossa audiência, embora todos são bem-vindos, eu acho que caberia aqui uma explicação o que significa exatamente liberdade econômica, não é? Porque a liberdade econômica, segundo a pergunta, né, ela vai nos tornar mais prósperos, mas o que é liberdade econômica? O que significa isso? Eu acho que a melhor definição para a liberdade econômica é a do Heritage Foundation, que é quem mede o índice de liberdade econômica. É uma fundação dos Estados Unidos que pesquisa isso já faz vários anos. Eles falam que liberdade econômica é um direito fundamental da pessoa, do indivíduo, controlar os próprios bens e o próprio trabalho. Ou seja, que ele não seja obrigado a trabalhar com algo que ele não quer ou que ele não seja forçado a alocar os bens e a propriedade dele de uma forma que ele não quer. Quanto mais liberdade você tem para alocar os seus bens e o seu trabalho da forma que você quiser, mais livre economicamente você é. Isso falando numa sociedade, uma sociedade em que o governo não fica criando barreiras, intervenções que atrapalhem a atividade privada, investimentos e as decisões privadas mesmo dos indivíduos. Menos Estado. Pode ser visto como menos Estado, Esse é um dos fatores que mede esse índice, o quanto o Estado intervém na economia. E quanto menos o Estado intervém, mais alto é o índice, sim. Tá, então, com esses índices, a gente vai entender se nós temos liberdade econômica ou não. E já partindo, como o nosso programa é bastante curto, já vou partir para as perguntas diretas. O senhor é extremamente bem preparado, então já vou abusar aqui desse seu conhecimento. O Brasil, nós podemos qualificá-lo como um país, historicamente, com liberdade econômica ou um país ainda de protecionismo, de intervenção? Como é que nós poderíamos situar o Brasil nisso? Interessante que você perguntou isso. Eu trouxe uma imagem que acho que pode ser um bom momento para mostrar, já que a pergunta foi essa. Eu queria colocar a primeira imagem, que é o mapa mundi do índice de liberdade econômica, esse de 2019, saiu recentemente esse índice. Então, quanto mais verde, mais liberdade, quanto mais para o vermelho, menos liberdade econômica, né, pelo índice do Heritage Foundation. Então, como vocês podem ver aí, os países, coincidência ou não, os melhores países do mundo são os verdinhos, que são justamente os mais livres. E os piores países ali na África, no Oriente Médio e na América Latina, Venezuela, Bolívia, Equador, Cuba, Coreia do Norte, são os vermelhinhos, são os piores. O Brasil está no laranja, que é não muito livre. Está no mesmo nível de Rússia, China e tal. E está pior do que os vizinhos, né? Colômbia, Peru, México. O melhor da América Latina é o Chile. Eu vou pedir a próxima imagem.
que é específico da América Latina, só para mostrar o Brasil em relação aos seus vizinhos, o próximo gráfico. Se puder mostrar agora, a gente já encerra os gráficos. Ok. Isso, esse aí. Perfeito. Esse especificamente para o continente. O único país verdinho aí é o Chile, que é o país mais rico da América Latina, hoje. Tem a maior renda per capita, o melhor índice de desenvolvimento humano. Os piores, os que são menos desenvolvidos, Venezuela, acho que não precisa nem falar, Bolívia, terrível, são os menos livres. Então, o que a gente pode dizer, o país rico, ele é mais livre, isso o índice mostra com uma certa clareza. O país pobre, ele é mais controlado. E aí, isso é um paradoxo que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender. Acho que pode tirar a imagem e focar na gente já. O país ele vai ficando mais rico conforme ele constrói instituições mais sólidas que são menos excludentes. Ou seja, conforme o país abre o seu comércio, melhora a qualidade da justiça, melhora a qualidade do governo, dos gastos públicos, ele vai se tornando mais desenvolvido. Isso vem tudo junto. A premissa de que você protegendo o setor, sei lá, algum setor econômico, vai fazer com que esse setor melhore, e aí sim seremos um país rico, não se verifica na prática em lugar nenhum. Não tem nenhum caso que a gente possa citar, nenhum caso registrado na história de país que elevou barreiras comerciais, protegeu o setor e esse país ficou rico. Ao contrário, o que a gente vê do bloco soviético, comunista, Cuba, Venezuela e qualquer outro país que eleva barreiras tarifárias, no final acaba virando um país pobre, passa fome, tem um monte de problema. E na América Latina o exemplo mais claro é o Chile, que passou por um monte de problemas aí com o regime Pinochet, que era um país hipercontrolado, muito estatal, algo mais ou menos parecido com o que a Venezuela era no começo do governo Chávez, só que passou por uma ditadura que mudou totalmente a orientação econômica do país. Hoje é o país mais liberal do continente, as tarifas de importação são quase zero para a maioria dos produtos, você pode importar um carro no Chile e pagar o preço que ele custa na China, é super barato, e é o país mais desenvolvido. Isso não é uma casualidade, não é sorte, são escolhas públicas de permitir que a economia flua livremente, que as pessoas possam escolher como alocar a riqueza delas. E em longo prazo o efeito é muito benéfico. O Chile é um exemplo claro disso, mas tem vários outros exemplos no mundo, de países que foram reduzindo o nível de protecionismo e acabaram se desenvolvendo. Mas hoje a gente escuta, quer dizer, os vários países, a gente tem aqui no Brasil os Estados Unidos quase como um modelo, pelo menos para nós leigos nas áreas econômicas, né? Nós, quando digo sou eu, né? A gente viu os Estados Unidos passar por algumas oscilações, desde o Keynes, né, desculpe as bobagens que eventualmente eu faço, né, de 29 lá no crash da Bolsa de Valores, né, a quebra da Bolsa de Valores, e aí o Keynes disse, não, vamos controlar um pouco mais a economia, e aí depois isso se afrouxou um pouco. O Ronald Reagan, um ex-ator, se tornou presidente dos Estados Unidos, muito querido lá por alguns setores, né, republicano, e juntamente com a Margaret Thatcher na Inglaterra, vieram com uma onda ultraliberal. Então, e agora a gente está vendo eu não digo ultraliberal, talvez a palavra ultraliberal seja um pouco forte, mas liberal comparado aos governos que os antecederam, Nixon, Ford. E aí, doutor Bruno, a gente chega hoje com um presidente que aparentemente, pelo menos ao mundo, ele tem algumas opiniões um pouco, parecem protecionistas. São protecionistas, sim. Isso não seria um contrassenso para um país que prega a liberdade e seria o carro-chefe ideológico do mundo aí para essa liberdade? Não seria um pouco contraditório um presidente como o Trump nos Estados Unidos tendo essa linha? Sem dúvida. Isso é contraditório, claro. Um país que defendeu o livre comércio para o mundo inteiro, de repente começa a elevar barreiras tarifárias, mas é que ele faz uso político disso. O Partido Republicano, eles têm noção de que eles não podem fazer isso para a economia como um todo, que eles se beneficiam muito do comércio internacional e eles nunca vão elevar as tarifas de importação para tudo ao mesmo tempo. Eles pegam algumas coisas pontuais, o aço aqui, veículos ali, e usam isso como uma forma de barganhar outras coisas com o governo chinês ou qualquer que seja o suposto inimigo deles. Então, não é uma visão protecionista, é uma visão política que usa as tarifas como uma arma de negociação. É algo típico do Trump, que ele fazia quando ele era empresário, já era algo parecido com isso. Então, não é uma mudança de perspectiva, é uma forma de uma ameaça leve que ele faz usando essa guerra comercial.
E os Estados Unidos, mesmo que você considere que os Estados Unidos têm uma política protecionista, ainda assim, na média, a tarifa de importação dos produtos nos Estados Unidos beira 2%. Ou seja, se você pegar todos os produtos, na média 2%, é muito baixo. Do Brasil é um pouco mais de 8%, e nos últimos anos era algo como 15%, foi reduzindo um pouco. A tarifa do mercado comum do Mercosul é de 15%, algo perto disso. Então ainda é muito alto, por mais que isso pareça uma medida protecionista, na média eles são quase nada protecionistas comparados com a América Latina, com o Brasil, né? O Brasil, até do ponto de vista legal, né, ele tem algumas salvaguardas, inclusive internamente, né? Nós temos o parágrafo 4º do artigo 173 da nossa Constituição, ela menciona, por exemplo, que a lei vai reprimir qualquer tipo de dominação de mercado, eliminação de concorrência ou aumento arbitrário de lucros. E isso se aplica, esse raciocínio da Constituição se aplica tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Porque uma liberdade econômica plena geraria, segundo a nossa Constituição, riscos desta monta. A eliminação de concorrência, por exemplo. Não, eu deixo o mercado totalmente à vontade e aí, com isso, um dos riscos que o nosso legislador constitucional imaginou fosse, por exemplo, que uma empresa poderosa, por exemplo, digamos internamente, ela poderia dominar o mercado, praticar preços artificiais, eliminando a concorrência e depois, lá no futuro, obviamente, colocando os preços com lucros. Então, quando se fala em liberdade econômica, muitos temem esse tipo de consequência. Então, nós temos na Constituição essas salvaguardas, mas isso é uma preocupação perene. Quando se fala em liberdade econômica, muitos dizem, quando nós fizemos a chamada para esse programa, muitos empresários, muitos amigos de várias outras atividades disseram, mas uma liberdade econômica plena pode gerar problema, porque quem tem poder econômico pode dominar o mercado e artificialmente controlar esse mercado e eliminar a concorrência, eliminar os pequenos. Então, esse é um risco da liberdade. Imagino que nos tornemos mais prósperos, tá muito claro isso para mim. Mas essa é uma questão que acabam colocando aqui. Eu não queria terminar esse bloco com apenas eu falando, né? Eu queria que o senhor colocasse, mas infelizmente nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Mas eu gostaria de conversar consigo no segundo bloco sobre a questão prática para os nossos empresários. Nós falamos dos outros países, vimos o Mapa Mundi, vimos a América Latina, falamos um pouquinho dos Estados Unidos, mas as pessoas que assistem ao nosso programa, que têm lá o seu emprego, que tem a sua empresa, que paga seus impostos e tal, o que isso, a liberdade econômica, pode fazer com que ele seja mais próspero? Que é a grande pergunta do nosso programa hoje e vai ser completada, já respondeu uma parte, o doutor Bruno Buscarioli já nos respondeu uma parte disso, mas eu gostaria que completássemos para o bolso da pessoa que está nos assistindo agora, tá bom? Depois do intervalo a gente tem essa resposta. Até lá. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Estamos numa belíssima entrevista aqui com o Dr. Bruno Buscarioli sobre a questão da liberdade econômica, se ela nos traz, se ela nos torna mais próximos ou não. E terminamos o primeiro bloco com a seguinte questão. Para nós, brasileiros, que estamos aqui, você, empresário, que tem a sua empresa, não importa o tamanho, em qualquer ramo, você que trabalha em uma empresa, o que a liberdade econômica lhe afeta diretamente? Ou isso é uma história só de ver nos outros países, de teoria financeira? O que isso pode melhorar ou piorar para você? Isso o doutor Bruno vai nos responder agora. Doutor Bruno, qual é a nossa vantagem, né, para as empresas e para as pessoas com a liberdade econômica, em detrimento da não liberdade econômica? Boa pergunta, excelente pergunta. Estou gostando muito das perguntas aqui. Eu quero, já que essa foi a pergunta, vou falar com a Organização Mundial do Comércio, vou justificar isso com a existência da Organização Mundial do Comércio.
A Organização Mundial do Comércio é uma organização internacional que visa a redução das tarifas e barreiras comerciais entre todos os países do mundo simultaneamente, de uma forma coordenada. Existe um consenso entre acadêmicos, entre praticamente todo mundo que mexe com o mundo econômico, de que o comércio internacional beneficia todas as partes. Mesmo que um país seja mais produtivo do que o outro, se eles fizerem comércio entre si, eles vão estar melhores do que eles estariam se estivessem sozinhos tentando produzir as duas coisas. Você mencionou do caso da Margaret Thatcher na Inglaterra, isso é verdade. Nos anos 80, aí, a Inglaterra passou por uma escolha pública muito difícil, que foi escolher se eles mantinham as empresas, indústrias, setores que estavam indo mal, que estavam perdendo competitividade contra a China, que era setor siderúrgico, automobilístico e mais algumas indústrias lá, que empregavam muita mão de obra, mas claramente estavam perdendo competitividade, porque os salários na Inglaterra eram muito altos, estavam sendo levados para a Ásia, e o pessoal do Partido Trabalhista deles queria manter esses empregos na Inglaterra, e ela era do Partido Conservador, e ela dizia que se isso fosse feito, se tentassem manter esses empregos, o resultado era que a economia ia se degradar, e isso ia ser muito ruim em longo prazo. Então, ela teve bastante coragem, tomou muita pancada por causa disso. Ela resolveu deixar que esses setores fossem fechando pouco a pouco. O país se estruturou para dar benefícios sociais para essas pessoas que iam perdendo emprego, para realocar essas pessoas em outros empregos. E no final do governo dela, 89 e 90, já tinha bem pouca indústria na Inglaterra. Hoje são pouquíssimas indústrias na Inglaterra. O que tem lá é coisa tipo carro Aston Martin, empresa que faz submarino, é coisa bem específica de alta tecnologia. Quase não tem mais indústria, virou um país basicamente de serviços. E, no entanto, é um país super rico. Os países que têm indústria hoje são China, são países que têm mão de obra barata. No mundo inteiro você vai ver esse comportamento. Então, proteger a indústria vai garantir prosperidade para o país? Empiricamente, o que a gente vê é que não necessariamente. A indústria ela é importante, mas ela não é algo que acrescenta tanto valor como um setor de serviços de alto nível, software, esse tipo de coisa. Falando especificamente para empresários, para o pessoal que tem empresa no Brasil e tal, eu tenho certeza que, se você não é o seu caso, você conhece alguém que recentemente reclamou que o seu setor não está conseguindo competir com a China, que está começando a vir cada vez mais importados da China e está tendo dificuldade Todos da Associação Comercial de São Caetano reclamam da China. Então, exatamente. Reclamam da China e eu entendo perfeitamente, porque vem produtos muito mais baratos e tal. Mas e aí, você acha que é possível você competir com esses chineses em longo prazo? Ou você acha que pedir para o governo elevar barreiras tarifárias cada vez maiores para o seu negócio continuar aberto é algo sustentável? Eu entendo, mas eu acho que essa questão, embora ela seja... não há dúvidas, né, desse seu raciocínio, que é perfeito, mas há uma questão de cultura, de aprendizado ou de ensinar isso. Porque o empresário, ele está na sua empresa e ele tem que pagar a folha de pagamento, ele tem que pagar o fornecedor, ele tem que pagar o imposto, o aluguel, ele tem que pagar isso. Se ele sofrer uma determinada concorrência externa, por exemplo, ele vai se prejudicar. Isso pode ser muito bom para o Brasil, que vai migrar essa atividade econômica para outros setores, etc. e tal. Mas para o empresário, num primeiro momento, o primeiro raciocínio que ele vem de sobrevivência é: me proteja. Eu fabrico pneus, eu quero proteção para a indústria do pneu. Eu vendo banana, como o exemplo que eu até fiquei sabendo hoje aí que Sua Excelência, o presidente, estava querendo fazer a proteção da banana brasileira contra a banana equatoriana. Enfim. Se eu sou um produtor de banana no Brasil, eu vou querer que me protejam, né? Então, como é que fica esse paradoxo? Eu sei que isso foge até um pouquinho da questão econômica, da questão macroeconômica, mas o brasileiro o Brasil é feito de brasileiros e cada um tem lá a sua conta para pagar. Como é que pontualmente cada um vai sobreviver com uma amplitude dessa liberdade, com o aumento dessa liberdade econômica? Novamente, excelente pergunta. Então, eu acho que qualquer setor, não sei se todos, mas a grande maioria dos setores pode se beneficiar de alguma forma com a liberdade econômica. Porque não apenas ele vai competir com novos importados, mas ele também vai ter acesso a novos insumos, a novos softwares, a novo maquinário, vai poder importar coisas mais baratas, que ele vai usar para aumentar a produtividade dele. Quando a indústria fica protegida por muito tempo, ela tende a ir se degradando. Se ela souber que ela vai ser protegida por tempo indeterminado, ela não tem um incentivo em buscar melhorias. E eu sei que o empresário brasileiro é um herói, basicamente, né? Com
com todas as dificuldades que o governo impõe. Acho que a primeira coisa que o empresário tem que procurar é lutar no governo para ter é simplificação. É que o governo não lute contra o empresário. Então, não seja inimigo, né? Exatamente. Se o governo não atrapalhar, eu acho que talvez metade das empresas brasileiras já ganhariam uma competitividade gigantesca do dia para a noite. Assim. O governo brasileiro atrapalha muito, com burocracias ridículas, contabilidade, regras tributárias no Brasil são as mais complicadas do mundo. Qualquer empresa você precisa ter um contador, um especialista em tributos para conseguir pagar, e ainda assim pode ser que você não consiga pagar direito. Tributarista. Então. Isso é uma coisa que só tem no Brasil e em países atrasados. Infelizmente. Em países desenvolvidos, contador é um negócio só para empresa grande, você presta suas contas direto para o governo, não precisa ter um contador obrigatoriamente fazendo isso para você. Então, a primeira coisa que os empresários têm que pensar, claro, imediatamente ele pensa, tenho que me proteger. Ok, o mercado brasileiro já é bem protegido. Então ele tem que pensar além disso. É pensar, e aí, como é que eu posso ser mais competitivo? A primeira coisa é impedir que o governo atrapalhe a vida dele. A primeira, fundamental. Todas essas simplificações, muitas das reformas que o ministro Paulo Guedes quer passar, de simplificação tributária e tal, vão nessa direção, eu acho que é perfeito. Pagar menos imposto, ter menos burocracia, menos problema trabalhista, que no Brasil é gigantesca a quantidade de ações trabalhistas, as esferas de governo que não se conversam, imposto federal, municipal, estadual, legislação ambiental, em cada cidade tem uma diferença, precisa de licenças diferentes. Tudo isso transforma o Brasil num lugar caro e difícil de trabalhar. Em países desenvolvidos, não. Normalmente é um órgão, algo bem rapidinho, resolve, não tem, você fica meses esperando, não precisa pagar um monte de taxa, não tem um fiscal corrupto que vem pedir alguma coisa para você. Então, essa melhoria institucional é fundamental. É isso que vai. Acredito que é o que salvaria o Brasil. A gente melhorar, transformar o Brasil num ambiente amigável para qualquer tipo de negócio. Se, chegando nesse aspecto, supomos que o Brasil consiga chegar num nível de competitividade em termos burocráticos comparável ao de um país desenvolvido. Aí sim a gente poderia começar a pensar em ir tirando as barreiras tarifárias para que os empresários tenham aí sim acesso a mercados internacionais, tanto para vender como para comprar e conseguir insumos, e ir se inserindo nessas cadeias produtivas. Então, o empresário ele fica preso no Brasil hoje porque ele se sente ameaçado e ele não vê saída. Ele não vê onde ele consegue insumos mais baratos, ele não consegue contratar pessoas mais baratas, tudo é restrito, tudo é engessado. E aí ele pensa, se eu não me proteger, eu vou morrer. E muitas vezes é verdade mesmo. Então, só para concluir, tem que ser mais ou menos nesse caminho, melhorar a estrutura burocrática, para aí sim pensar em abrir o mercado de uma forma estruturada, gradual, para que o empresário seja capaz de competir com o mundo inteiro. Agora, é incompatível protecionismo com liberdade econômica? São antagônicos mesmo, ou é possível uma convivência com algum tipo de protecionismo? Assim, o protecionismo é uma escolha pública, né? São os governos, eles optam por quem eles vão proteger e de que forma eles vão proteger. Então é algo social. De certa forma o protecionismo ele vai necessariamente tirar dinheiro de um grupo e dar para outro. Ele vai fazer as pessoas pagarem mais caro por produtos para defender um setor que talvez não seja tão eficiente. E isso é bom para esse setor, é bom para esses empregos? Mas se você fizer isso para a economia como um todo perde. Então, existe um antagonismo entre as duas coisas, mas não precisa ser uma abertura abrupta, como foi do Collor nos anos 90 lá, que ele foi presidente, já elevou as barreiras e um monte de empresa quebrou do dia para a noite. É porque, basicamente, os empresários querem a liberdade econômica, mas querem proteção. Aí é antagônico, aí é paradoxal. Você quer liberdade econômica para ter insumos, para ter as coisas que te beneficiam, exatamente. Mas na hora de vender o seu produto, aí você quer proteção. Não, você não pode ter as duas coisas, né? Se você quer liberdade, você tem que estar disposto a competir com o outro lado também. É porque, conceitualmente, a gente, conversando com alguns empresários, a gente nota esse paradoxo nas posições, né? Ele quer a liberdade econômica quando ele se favorece e, em determinados momentos, quer, né, a proteção. Esse é um tema realmente fascinante, porque mexe com a vida, mexe com a economia de cada pessoa, do país, né? Só que, infelizmente, o nosso programa... Já acabou? Posso fazer uma consideração final, então? Já está acabando e eu gostaria que o senhor fizesse, então, suas considerações finais para a gente poder concluir. Beleza. Eu terminei meu doutorado em dezembro do ano passado, está bastante recente, e as pesquisas mais recentes que tem sobre os resultados da liberdade econômica para as empresas mostram que quando um país se torna mais livre, e os exemplos melhores estão na América Latina, Colômbia, Peru, Chile, esses países que fizeram uma abertura recente, as empresas que são as melhores empresas, elas normalmente ficam mais lucrativas.
E elas não quebram, como poderia se pensar, né? Ah, vou abrir o setor, as empresas que não são competitivas vão sair quebrando, morrendo. Não necessariamente. Se as empresas que já são competentes, já são grandes, ao contrário, elas lucram mais, porque elas se inserem na cadeia global. Elas passam a se especializar no que elas fazem de melhor e acabam até ganhando mais. E na minha tese de doutorado, eu analisei algo parecido com isso e descobri que para a América Latina como um todo, quando ocorre um aumento da liberdade econômica, as empresas não aumentam a lucratividade, mas elas reduzem custos, de vários tipos de custos operacionais, e reduzem custos burocráticos como um todo. Então, a liberdade econômica, na verdade, vai favorecer os empresários. É só eles estarem dispostos a lutar por um ambiente de negócio menos burocrático, mais livre. Né? No final, vai favorecer todo mundo, se todo mundo tiver coragem de ir para cima disso. Então, vamos lutar por isso. É importante, é a sobrevivência do nosso país. E com esta aula dada por Dr. Bruno Buscarioli, nós encerramos mais um programa Direito em Foco e voltaremos na próxima semana nesse mesmo horário. Muito obrigado pela audiência e até lá.